A atração física geralmente fala mais alto por meio de ações do que de palavras. Mas como saber se alguém está genuinamente atraído por você sem dizer uma única palavra? É exatamente isso que estamos explorando hoje. Desde as sutilezas do contato visual até as nuances da linguagem corporal, vamos descobrir os sinais ocultos da atração física. Vamos desvendar os segredos da comunicação não verbal no mundo da atração. 1. Entendendo a linguagem dos olhos na atração física. Os olhos são frequentemente descritos como as janelas da alma. Você já notou como o olhar de uma pessoa se intensifica quando ela se sente atraída por alguém? Essa não é apenas uma observação poética, mas um indicador real de interesse. O contato visual prolongado é um dos sinais mais reveladores. Quando um homem se sente fisicamente atraído por uma mulher, seu olhar tende a se prolongar mais do que o normal. É um ato subconsciente que diz: você chamou minha atenção. Mas por que isso acontece? Porque os olhos gravitam naturalmente em direção ao que desejamos, mantendo nosso foco como se estivéssemos tentando absorver cada detalhe. Esse olhar prolongado geralmente é acompanhado de pupilas dilatadas, outra reação involuntária que diz muito. Em um contexto romântico, quando um homem vê alguém por quem se sente fisicamente atraído, suas pupilas podem se dilatar. Essa resposta fisiológica, impulsionada pelo ramo simpático do sistema nervoso autônomo, ocorre em momentos de excitação ou interesse, fazendo com que os olhos pareçam maiores e mais atraentes. É a maneira natural de aumentar a atração, quase como se os olhos estivessem se abrindo mais para captar a beleza da pessoa que contemplam. Mas como esses dois sinais se relacionam e criam uma dança de atração? Imagine um cenário em que você olha para alguém do outro lado da sala. Inicialmente, pode ser um olhar fugaz, mas à medida que o interesse aumenta, o olhar se torna mais prolongado. Agora, adicione pupilas dilatadas a esse cenário. A combinação desses dois elementos cria um sinal não verbal poderoso de que a pessoa está mais do que apenas casualmente interessada, ela está cativada. Como se diz, os olhos nunca mentem, eles de fato guardam os segredos da atração, esperando para serem compreendidos por aqueles que sabem como lê-los. 2. O diálogo não dito da linguagem corporal. Na dança da atração, a linguagem corporal fala muito, muitas vezes revelando mais do que as palavras jamais poderiam. Você já notou como as pessoas tendem a imitar inconscientemente os movimentos daqueles por quem se sentem atraídas? Esse fenômeno, conhecido como espelhamento, é um sinal sutil, porém revelador, de atração física. Quando um homem se sente atraído por uma mulher, ele pode inconscientemente espelhar seus gestos, sua postura ou até mesmo seus padrões de fala. É como se o corpo estivesse tentando dizer: eu sou como você, estamos em sincronia. Essa sincronização cria um senso de harmonia e conexão, tornando as interações mais fluidas e confortáveis. O espelhamento nos leva a outro aspecto fundamental da linguagem corporal na atração, a postura corporal aberta. Uma postura aberta não é apenas um sinal de relaxamento, é um convite, uma forma não verbal de dizer: estou aberto para você. Quando um homem encara uma mulher com os braços descruzados, orientação corporal direta e postura relaxada, ele está comunicando seu interesse e conforto na presença dela. Essa abertura é um forte contraste com uma postura fechada, que pode sinalizar desinteresse ou desconforto. Intimamente ligado à postura corporal aberta está o ato de se inclinar. Quando alguém se inclina em direção a uma pessoa pela qual se sente atraído, é um sinal claro de que deseja se aproximar. É uma manifestação física do desejo psicológico de diminuir a distância entre dois indivíduos. Considere um cenário em que um homem e uma mulher estão conversando. Se o homem se sentir fisicamente atraído pela mulher, ele poderá se inclinar durante a conversa, reduzindo o espaço físico entre eles e criando um espaço privado em meio ao ambiente ao redor. Essas ações formam um diálogo não verbal, comunicando a atração de uma forma que as palavras não conseguem. 3. Expressões faciais. As expressões faciais são um componente potente da comunicação não verbal, especialmente no campo da atração física. Elas podem transmitir uma infinidade de emoções e intenções, muitas vezes de forma mais eloquente do que as palavras. Quando um homem se sente fisicamente atraído por uma mulher, seu rosto pode revelar seus sentimentos antes mesmo que ele tenha consciência deles. Mas o que são essas expressões faciais reveladoras e como elas podem ser interpretadas? A expressão mais direta e universal de atração é o sorriso. Um sorriso genuíno, que chega até os olhos, criando pequenas rugas conhecidas como pés de galinha, é um indicador claro de prazer e interesse. Imagine uma cena em que um homem encontra alguém que ele acha atraente. Sua reação imediata e instintiva costuma ser sorrir, uma expressão de prazer e uma resposta inconsciente ao ver alguém atraente. Seguindo o rastro de um sorriso, é possível notar outro sinal sutil, porém significativo: sobrancelhas levantadas. Quando um homem vê uma mulher por quem se sente atraído, ele pode levantar brevemente as sobrancelhas.
Esse microgesto, que muitas vezes passa despercebido em uma observação casual, acontece em uma fração de segundo. É uma forma subconsciente de abrir mais os olhos, o que pode ser interpretado como uma expressão de surpresa ou prazer ao ver a pessoa. Além do sorriso e do levantamento das sobrancelhas, o aceno de cabeça e a inclinação da cabeça também desempenham um papel fundamental. Quando um homem está conversando com uma mulher que ele acha atraente, ele pode acenar com a cabeça com mais frequência. Esse gesto significa concordância e interesse, mostrando que ele está ouvindo ativamente e envolvido na conversa, além de indicar curiosidade e investimento na interação. É uma forma não verbal de dizer: estou intrigado com você e interessado no que você tem a dizer. Ao prestar atenção a esses sinais sutis, é possível ter uma visão dos sentimentos de atração não expressos que as palavras geralmente não conseguem transmitir. 4. Inflexões vocais. A voz humana é um instrumento poderoso na sinfonia da comunicação não verbal, especialmente no campo da atração física. Não é apenas o que é dito, mas como é dito que pode revelar o interesse de uma pessoa. Mas como exatamente os sinais vocais entram na complexa dinâmica da atração? Uma das mudanças mais notáveis quando um homem se sente atraído por uma mulher é a alteração no tom de sua voz. Você já notou como a voz de um homem pode ficar mais grave quando ele está falando com alguém que acha atraente? Essa modulação inconsciente não é mera coincidência, é uma maneira instintiva de parecer mais masculino e, por sua vez, mais atraente. Uma voz mais grave tem sido associada à força e à confiança, características tradicionalmente consideradas atraentes. Por exemplo, em uma reunião social, um homem pode subconscientemente abaixar a voz ao iniciar uma conversa com uma mulher por quem se sente atraído, como um sinal não verbal de seu interesse. Complementando a mudança no tom de voz está a maneira de se envolver na conversa. Um homem que se sente fisicamente atraído por uma mulher geralmente demonstra um interesse maior na conversa. Ele pode rir mais das piadas dela, participar mais ativamente da discussão e demonstrar um nível mais alto de entusiasmo em suas respostas. Esses comportamentos não se referem apenas a ser educado, eles são indicadores sutis de atração. Imagine uma cena em que um homem não apenas ri das observações bem-humoradas de uma mulher, mas também participa da conversa com grande interesse, mantendo um tom de voz caloroso e profundo. Essa combinação de riso, conversa envolvente e tom de voz mais grave cria um sinal não verbal convincente de atração. Ao ouvir atentamente essas inflexões vocais e observá-las em conjunto com outros sinais não verbais, é possível obter uma compreensão mais profunda das nuances da atração que muitas vezes não são expressas apenas com palavras. 5. Gestos de cuidados pessoais. Os gestos de higiene são elementos muitas vezes negligenciados, mas cruciais na comunicação não verbal da atração. Essas ações sutis podem transmitir um nível profundo de interesse e um desejo de se apresentar favoravelmente aos olhos dos outros. Mas como exatamente esses gestos se manifestam no contexto da atração física? Quando um homem se sente fisicamente atraído por uma mulher, uma de suas primeiras reações pode ser ajustar sua aparência. Isso pode envolver endireitar as roupas, alisar o cabelo ou até mesmo dar uma olhada rápida em uma superfície refletora. Por que isso acontece? É uma resposta instintiva que visa a melhor aparência possível, um sinal não verbal de que ele se preocupa com a impressão que está causando. Por exemplo, em um encontro casual ou em um encontro, um homem pode inconscientemente ajustar a camisa ou paletó quando vê uma mulher por quem se sente atraído, sinalizando que quer se apresentar bem. O comportamento de se arrumar anda de mãos dadas com esses ajustes. Ele inclui pequenos atos de autopreparação, como passar os dedos no cabelo, ajustar a gravata ou até mesmo limpar os óculos. Essas ações, embora aparentemente insignificantes, são, de fato, reveladoras. Elas indicam um desejo de ser atraente para a pessoa de interesse. Considere um cenário em que um homem está conversando com uma mulher que ele acha atraente, ele pode alisar o cabelo ou ajeitar o paletó com frequência. Esses não são apenas gestos habituais, são indicadores não verbais de seu desejo de parecer atraente. É importante ver esses gestos de cuidado com a aparência no contexto mais amplo da interação. Isoladamente, eles podem ser descartados como hábitos ou preocupações com a aparência pessoal. No entanto, quando esses comportamentos ocorrem em conjunto com outros sinais de atração, como manter contato visual, inclinar-se ou demonstrar interesse especial na conversa, eles se tornam parte de um padrão coeso de sinalização de atração, revelando o interesse não declarado que uma pessoa pode sentir, mas não expressar diretamente. 6. Atenção especial e gestos de proteção. No âmbito da comunicação não verbal, a atenção especial e os comportamentos de proteção são indicadores profundos de atração física, muitas vezes transmitindo sentimentos mais profundos que as palavras não conseguem captar. Esses comportamentos, sutis, porém significativos, podem revelar a dinâmica subjacente do interesse e do cuidado de uma pessoa. Quando um homem se sente fisicamente atraído por uma mulher, um dos sinais mais perceptíveis é a atenção especial que ele dá a ela.
Não se trata apenas de ouvir ou estar presente na conversa, trata-se de priorizar a presença e as palavras dela acima das outras. Você já notou como alguém pode se concentrar atentamente em uma pessoa pela qual se sente atraído, muitas vezes ignorando as distrações ao seu redor? Por exemplo, em uma reunião social, um homem pode dedicar toda a sua atenção a uma mulher por quem se sente atraído, demonstrando interesse genuíno em suas histórias, rindo de suas piadas e respondendo atentamente a seus comentários. Esse comportamento é um sinal não verbal de sua atração, o que significa que ela ocupa um lugar especial em seu espectro de atenção. Intimamente ligado a esse comportamento atencioso está o aspecto dos gestos de proteção. Não se trata de grandes atos heróicos, mas de expressões sutis de cuidado e preocupação. Pode ser algo tão simples quanto guiá-la em uma sala lotada, oferecer o casaco em um ambiente frio ou posicionar-se sutilmente entre ela e um suposto desconforto. Por que esses gestos são importantes? Por exemplo, durante uma caminhada em uma rua movimentada, um homem pode instintivamente andar do lado mais próximo do trânsito, protegendo sutilmente a mulher por quem se sente atraído. Essa postura protetora é um sinal não verbal de que ele se preocupa com o bem-estar dela. Esses gestos, quando lidos em conjunto com outros sinais não verbais, oferecem uma janela para os sentimentos de atração matizados e muitas vezes não expressos.